né? Amém. Soberano Deus, esse momento de agradecer, meu Pai, por tudo que já foi feito até aqui, Senhor. Esse momento, meu Pai, nos leva a entender cada dia a Tua palavra, que ela venha dar consolo em nossas vidas, corrigir o que estiver de errado, Pai. Te agradecendo porque estamos unidos aqui em Teu nome, Senhor. E o Senhor é quem manda a Sua igreja. O Senhor é quem estabelece tudo. Então, te agradecendo, meu Pai, essa noite, pela Tua palavra, pelos irmãos que estão aqui reunidos, pelos louvores já foi entoados, Senhor. Nesse momento que a gente possa refletir em nossas vidas, que a gente possa ver o que está de errado e querer seguir em frente. Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a paz, né, meus irmãos? Amém. A minha esposa mandou paz para os irmãos. Eu queria vir porque a irmã aqui está lá em casa. E tem uma reunião lá na casa do irmão dela, né? Sim. Ele não pôde vir, mas que na próxima, Amém. se ele lá não vier antes, Amém. ela vem aqui, tá? Amém. Eu também queria agradecer, né, o pastor Pérez, por me convidar para estar aqui com os irmãos. Já faz um tempinho, né? Eu participo por aqui. Faz um tempinho. Graças a Deus a gente vê que os irmãos estão aqui na luta, na peleja, né? E assim, meus irmãos, a luta vem, né? E Jesus vai abençoando. Para ser breve aqui, abre as suas escrituras aí, 1 Coríntios 10. Vamos ver só do 1 até o 10 aqui, viu? 1 Coríntios 10, 1 ao 10. Vou ser rápido aqui, porque hoje é dia de comemoração, né? Preciso lembrar daquilo que Cristo instituiu e pediu para que a gente desse continuidade, né? Amém? Amém. Posso ler? Amém. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos caíram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçamos coisas más, como eles fizeram. Não seja idólatra, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não praticamos imoralidade, como alguns deles fizeram, nem num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Amém? Amém. Bom, falar dessa igreja de Coríntios, né, ela sempre traz um exemplo para as nossas vidas, né? Porque passa os tempos, né? Passa as épocas, mas a gente vê que a nação, ela continua com os mesmos erros. Tá? Ela continua fazendo os mesmos erros. Tá? Então essa carta ela nos orienta por quê? Porque é interessante, né, que Paulo dá esse exemplo dos antepassados, daquela geração que saiu do Egito, né? E ele usa esse exemplo para quê? Para servir de exemplo para nós. Para que eles não venham cair na mesma situação que eles caíram. A mesma situação, né? O assunto-chave dessa carta aqui, que Paulo quer instruir a igreja, né? Não está muito diferente dos nossos dias, não. Não está muito diferente. A gente sabe que o assunto básico aqui dessa carta, o apóstolo Paulo ele vem instruindo os irmãos por quê? Porque há divisão na igreja. A situação de Coríntios, né? No início da carta, Paulo vem dizendo que uma igreja rica não falta nada. Tem todos os dons espirituais distribuídos na igreja. Tá? Todos os dons distribuídos na igreja.
Só que os irmãos, ele disse que não pode louvar pelas atitudes dos irmãos. Por quê? Porque os irmãos estavam agindo carnalmente. E esse exemplo dessa geração que sai do Egito, né, que ele está aqui, ele diz que passaram todos pelo mesmo batismo, né? E muitas vezes nós não entendemos essas coisas, muitas vezes nós não queremos entender isso. O poder de Deus que ele tem. O poder de Deus. Às vezes nós esquecemos, né, desse poder de Deus. Às vezes nós queremos conduzir nossas vidas da maneira que a gente quer, né? E esquecemos que Deus é quem conduz. Ele tira, estabelece, ele bota, ele acresce, né? Tudo isso para quê? Para que a gente tenha a certeza do que Ele é Deus, do que Ele é o Criador, do que Ele é o provedor. Às vezes nós nos preocupamos, como ser humano, como pessoas frágeis, fracas, às vezes nós nos preocupamos, né? Coisinha que acontece, a gente já está apavorado. Mas Deus é quem provê tudo, meus irmãos. Amém. Tá? Deus é quem provê tudo. E Paulo, ele ilustra, né, essa situação aqui. Essa situação, ele vai citando várias passagens do Antigo Testamento, né? O que aconteceu, o que sobreveio sobre aquela geração, porque a gente tem que ter em mente, né, que essa geração, as escrituras ela relata 600 mil homens. Então veja só, a multidão que saiu do Egito, 600 mil homens, na fase adulta. 600 mil, fora mulher, criança e estrangeiros. Então a gente tem assim a noção daquela multidão, a situação, né? E Deus ele proveu. O povo reclamava, ou sempre de coração duro, e Deus ali mostrando, estamos com fome. Ah, se nós estivéssemos no Egito, lá a gente se alimentava. Lá a gente tinha livre acesso. Mas o povo não lembra que estava sendo extorquido, escravizado, massacrado. A nossa situação é diferente? Não é. Não é. Nós nos confessamos a Cristo. Nós recebemos Cristo em nossa vida, nós recebemos o seu Espírito em nossa vida. E o que é que acontece? Nós esquecemos isso. Nós somos pessoas regeneradas pelo Espírito Santo. Mas Paulo ele vai dizer aqui que Deus não vai dar além do que você possa suportar. Tiago vai dizer que Deus vai nos provar. Vai nos provar. Deus não vai nos provar com a paz, não. Vai nos provar com o quê? Tribulação. Tribulação. Mas ele ainda vai, acrescenta mais um pouquinho, algo além. Ele diz, aquele que não tem sabedoria para sair da tribulação, para enfrentar a tribulação, peça a quem? A Deus. Porque ele quem dá. E muitas vezes nós esquecemos isso. Que Deus é o dono da igreja, Deus é o dono das nossas vidas. Amém. Nós esquecemos de buscar nele. Amém. Às vezes nós temos mais confiança no nosso amigo ali do lado, no nosso vizinho do lado de quê? De Deus. E falta isso em nossas vidas. Falta buscar isso em nossas vidas. Ter a confiança em Deus. Ter aquela confiança que Deus vai prover em minha vida. Amém. Porque é na situação mais difícil, né, que Deus trabalha em nossa vida. É na situação mais difícil que Deus vai trabalhar na vida da pessoa. Quando você pegar o exemplo bíblico aqui, você olha os exemplos que a gente tem da igreja do Antigo Testamento, na hora da aprovação, Deus estava lá. Lembra de Daniel? Deus estava lá dentro daquela forma. Lembra de José, quando foi para o Egito? Deus estava lá. Deus estava lá. Então Deus ele provê em nossas vidas, meus irmãos. Deus ele provê, né? Amém. O Paulo está dizendo que essas coisas, né? No verso 6, dizendo que essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não obstamos as coisas más.
E se nós não buscar a presença de Deus em nossas vidas, se a gente não encher da presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, não buscar o quê? As coisas más. As coisas mundanas. As coisas mundanas. Quanto mais a gente busca a Deus, a gente está na presença do Senhor. Quanto mais a gente se afasta do mundo, a longe de Deus Ele está com a gente. Lembra quando Deus está falando com Jeremias? Que ele chega a dizer para Jeremias, ó Jeremias, abandona esse povo aí. Abandona. Abandona. Então, o foco de Paulo, né, ele vem corrigir essa igreja. A gente vê que tem 4 divisões aqui, está se formando 4 grupos aqui de divisão na igreja de Coríntios. Né? Paulo vai corrigir isso, por quê? Sabedoria. Sabedoria. Quando Paulo ele recebe aquele relatório, o que Paulo vai escrever para a igreja? O Espírito Santo vai direcionar Paulo para onde? Antes que a igreja se dividisse. Se dividisse. E qual é o partido dessa igreja aqui? Ele vê? O foco principal. Essa carta tem vários assuntos aqui, né? A gente sabe que tem vários assuntos. Mas a partir desse momento, a igreja era para se dividir. O Espírito Santo usa Paulo para quê? Corrigir. Direciona Paulo para quê? Para estabelecer o que estava errado naquela igreja. Tá? Eu sou de quem? De Paulo. Irmão, a orientação, sempre que eu dou para os irmãos, né? Sempre que eu tenho uma oportunidade, olhe para Cristo. Olhe para as Escrituras. Faça igual aqueles irmãos lá de Pereia. Olhe para as Escrituras. Por quê que eu vou olhar para as Escrituras? Porque nós vamos estar firmes na rocha. Amém. Se a gente não tiver o foco das Escrituras, se a gente não entender aquela crucificação de Cristo em nossas vidas, nós vamos ficar igual essa geração aqui que está saindo do Egito. Né? Travessia de estourando aí 2 meses, passa para 40 dias, e Deus girando o povo para lá e para cá, testando o povo, provando o povo e o povo, lutando contra Deus. Lutando contra Deus. E Deus sempre tentando que o povo se convertesse, meu irmão. Se convertesse. Paulo ele diz que essas coisas aconteceram com eles, como exemplo. E foram escritos para quê? Para nossa advertência, meu irmão. Para nossa advertência. Né? Nesse que vai dizer aqui, essas coisas aconteceram a eles como exemplo. Está no 11. E foram escritas como advertência para nós. Sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. A palavra chegou para nós ou não? Nós estamos chegando no fim dos tempos ou não? Sim. Essa palavra é uma advertência para nós. Para quê? Para que a gente permaneça firme. Firme. Quando eu costumo falar essas coisas, não é porque eu estou falando, é porque a gente já viveu a experiência. Já viveu a experiência. O homem é levado por qualquer vento de doutrina, se ele não tiver em Cristo. Ele é levado. Só tem uma forma da gente sair de uma igreja. É se a doutrina não estiver de acordo com a de Cristo. Por quê, irmão Francisco? Porque eu sair não vai resolver o meu problema. Vai criar outros problemas. Por quê? Quando a gente sai de um lugar, a gente está com raiva de alguém. Quando eu deixo falar com o meu vizinho, aconteceu alguma coisa ali. Então, se a pessoa não resolver esse problema, né? Lembrar que Jesus disse, quando vier deixar a tua oferta no altar, se lembrasse que tem algum irmão, algo contigo, vai lá e conversa com ele. Faz as pazes com ele. E faz depressa. Faz depressa. Muitas vezes a gente deixa a rotina do dia a dia, né? Sufocar a nossa vida espiritual. Isso acontece comigo, acontece com os irmãos. Mas não é para isso acontecer. Não é para isso acontecer, meus irmãos. Porque se isso acontecer, tem algo errado em nossas vidas, né?
Tem algo errado em nossas vidas. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo ele chega e fala assim, eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente. Irmão, quando estive vocês, não fui falar palavras difíceis, não fui falar filosofias. A gente que sabe que Paulo era um dos maiores filósofos do Antigo Testamento. A gente sabe disso. Quando ele entra para a nova igreja, a gente sabe que ele é um homem estudado. Conhecia toda ali a cultura grega. A gente sabe disso. Paulo diz assim, eu não fui ter com vocês com sabedoria, filosofia, com palavras eloquentes. Eu fui simplesmente o quê? Mostrar a vocês quem? Cristo na cruz. Simplesmente eu fui com o Evangelho de Cristo na cruz. Então, olha o exemplo dessa igreja. Paulo está dizendo aqui no início que ela é o quê? Uma igreja rica, né? Riquíssima entre os dons espirituais. Ele diz assim no verso 5, ó, primeiro 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo. Foram enriquecidos em tudo, né? Ele continua. Isto em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual. Então, se a gente olha para uma igreja dessa, com todos os dons, estava nessa situação, olhando para a nossa igreja hoje, né? Olhando para a nossa igreja hoje, como é a situação que está? Então, automaticamente, nós todos os dias temos que fazer uma reflexão na nossa vida. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está na minha vida a presença de Cristo? Como é que nós estamos hoje? Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós fomos alcançados no fim dos tempos. Porque nós não podemos esperar melhora nesse tempo agora, pessoal. Nós não podemos esperar melhoria nessa terra. A corrupção se aumenta, a maldade se aumenta, falta de comida vai se aumentar. Nós não podemos esperar melhoria nessa terra agora. Por quê? Porque é o cumprimento da palavra de Deus. Cumprimento da palavra de Deus. A gente tem que cada dia se apegar às escrituras, porque ela está se cumprindo assim diante dos nossos olhos, assim, ó. Diante dos nossos olhos. O que falta para nós? Buscar mais o espiritual. Mais o espiritual. Tá? Então buscar mais o quê? Mais a comunhão. Né? Entender mais os irmãos uns aos outros. Agir como as pessoas em Cristo. Em Cristo. Ele nos deu o Espírito? Qual foi o Espírito que Cristo nos deu? Foi de covardia? Não. Não. Então vamos deixar ser guiados por esse Espírito. Deixar que o Espírito Santo guie nossas vidas, faça a obra em nossas vidas. Né? Romanos 8, agora não há mais nenhuma condenação para a questão em Cristo. Em Cristo. Então, na hora da tribulação, na hora que vem aquela tribulação em sua vida, lembre, Deus está provando. Paulo está dizendo que Deus não vai mandar algo a mais aqui que você não possa. Mas você vai ser testado. Nós vamos ser testados. Por quê? Mas não, Deus vai dar sabedoria em nossa vida se não vier uma tribulação? Não. Vai gerar uma tribulação, o que ele está falando, vai gerar uma tribulação. Para quê? Para que venha uma sabedoria em nossas vidas, para que ele possa trabalhar nessa situação. Nessa situação. A gente não entende, mas nós lutamos com um inimigo poderoso. E precisamos entender isso. Nós estamos com um potestade à nossa volta. Forças malignas. E qual é o intuito? Que a gente saia da casa do Senhor. Que a gente se afaste de Cristo. Porque derrotado ele já está. Cristo já venceu. Ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Foi lançado em terra.
Mas enquanto nós estivermos nessa terra, Ele está nos tentando. Né? O apóstolo Pedro fala que Ele está assim em volta da gente, tentando achar uma brecha. Mas Deus é quem sustenta o seu povo. A gente nunca pode esquecer disso. Amém. Ele é quem provê nossas vidas. Amém. Na hora certa, Ele manda o socorro. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Na hora certa, Ele manda o socorro em nossas vidas. Mas sempre olhando para essas palavras, até que Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, para que a gente não queira seguir aquele exemplo daquela geração que saiu do Egito. Aquela geração. Coração endurecido. Né? Um coração de pedra. Nós temos que buscar o quê? A paz de Cristo, o amor de Cristo em nossas vidas. Se a gente não buscar isso, a gente não entra no reino de Deus. A gente não faz parte desse reino. A gente não faz parte desse reino. Né? Porque quando Cristo ele vem na cruz, quando Cristo ele sobe ao céu, que manda o seu Espírito, né? Ele diz, agora vocês estão com o meu Espírito, dia após dia. Agora vocês estão com um Consolador, alguém que vai lhe auxiliar. Lhe auxiliar. Tá? Então olhe para aquele textinho lá de Gálatas 5, não 6, 10, né? 5, isso mesmo, 10. Olha para aquele textinho lá, né? O que está dizendo lá sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo. Eu gosto de falar muito isso, por quê? Porque a gente tem tudo ao contrário. Né? Está dizendo lá que um dos frutos do Espírito Santo é o que em nossas vidas? É o domínio próprio. Peraí, se eu não tentar esse domínio de minha vida, se eu não lutar, né? Se eu não lutar contra os desejos da minha carne, peraí, o Espírito de Deus está habitando em mim? Não está. Não está. Mas isso a gente tem que buscar em quê? Perseverança, na oração, né? Na oração, na palavra de Deus, buscar em perseverança. Por quê? Por quê? Disse alerta. Porque ele diz que os dias estão mal, meus irmãos. Os dias só tem maldade. Nação após nação. A maldade alastra. Então vamos nos encher da presença do Senhor. Amém. Vamos acreditar cada dia em Deus, que Ele faz essa obra em nossas vidas. Né? Eu sei que a igreja está de pé. Né? Vem os ventos, vem os ventos. Vem os ventos. Olha para essa situação aqui em Coríntios, formando partido. Né? Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Faça isso aqueles irmãozinhos, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Amém. Então é Cristo quem vela com você. É Cristo quem está sentado à direita do Pai, Amém. olhando por cada um. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Deixa eu